Olá, nessa aula vamos falar um pouco da ascensão e queda da complexidade da economia brasileira. Esse gráfico aqui que acompanhou a gente pelo curso inteiro, né, mostra que a gente teve um salto de complexidade ali a partir dos anos 70, início dos 80, né. A gente subiu muito, mas depois a complexidade da economia brasileira começou a regredir, né. A gente não conseguiu completar esse salto dos produtos complexos e sofisticados, né? Eu já falei um pouco disso na aula em que a gente compara a Ásia com a América Latina, né? Então, num certo sentido, entender o Brasil é entender o que aconteceu com a América Latina e vice-versa, né? O Brasil não conseguiu completar esse salto para os serviços complexos e sofisticados, ele regrediu, né? Em vez de ele seguir caminhando, né, na sofisticação produtiva, ele começou a regredir na sofisticação produtiva, né? Esse gráfico é uma das maneiras mais intuitivas e simples que eu encontrei para explicar por que o Brasil não conseguiu se tornar uma nação rica, né? O Brasil parou no meio do caminho na armadilha da renda média, conforme a gente já viu em outras aulas, né? A nossa complexidade e a nossa sofisticação produtiva parou no meio do caminho, né? A gente não completou esse salto, né? Então o Brasil não é uma nação rica, não se tornou uma nação rica porque ele parou no meio do processo de sofisticação produtiva e no meio do processo de criação e de construção de produtos mais sofisticados e mais complexos, né? Óbvio que a gente já viu isso ao longo de todo o curso, né? Eu não vou repetir aqui o que a gente viu nas outras aulas, mas aqui na fase já dessas conclusões do curso eu queria destacar esse gráfico de maneira resumida, né? Porque eu acho que ele é um gráfico síntese, um gráfico resumo, né, da história do Brasil nesses 40, 50 anos, né, de tudo que o Brasil conseguiu e de tudo que o Brasil não conseguiu, né. É um gráfico que sintetiza muito do que a gente observou no Brasil dos 60, dos 70, dos 80, dos 90 e dos 2000, né? Por isso que eu gosto muito dessa ideia da ascensão e queda da complexidade no Brasil, né? Se eu tivesse que resumir a história brasileira dos últimos 30, 40 anos, eu resumiria essa história num conto de ascensão e queda da complexidade produtiva, né? Que é o conto que eu contei para vocês, né, ao longo de todo o curso, né? Como que o Brasil se sofisticou e melhorou seu tecido produtivo até os 70, 80, até quase início dos 90, e depois como ele começou a perder sofisticação produtiva e complexidade, né? Não tem como falar disso sem falar de China, e aí eu acho que o reverso da medalha brasileira é ao lado chinês da medalha, né? Eu até coloco esse mesmo gráfico aqui para a China, que é a ascensão da complexidade na China, né? Eu acho que uma das principais explicações de por que o Brasil regrediu graças ao avanço chinês, ou dito de outra maneira, o avanço chinês acabou provocando a regressão brasileira, né? Claro que os chineses não fizeram isso de maneira deliberada, né? Eles não falaram, não, vamos atacar o Brasil e provocar a regressão produtiva brasileira, né? Não foi isso, né? Na verdade, o que aconteceu foi uma consequência dos processos históricos, tanto da evolução da economia chinesa quanto da evolução brasileira, mas tem uma conexão direta e uma relação umbilical muito forte, né? Assim como tem com os Estados Unidos também. Não dá para a gente entender o avanço chinês sem entender a regressão produtiva americana, né? Até mesmo a vitória do Trump é um sinal disso, né? Mas pensando especificamente no caso brasileiro, eu costumo dizer que a China deu 2 golpes no Brasil, violentos, né? E o Brasil até hoje tenta se levantar desses 2 golpes, né? O primeiro golpe é que a indústria chinesa suplantou a indústria brasileira, né? Suplantou tanto no que diz respeito a ocupar o mercado doméstico brasileiro, né? Ou seja, substituiu a produção, né, que a gente era capaz de fazer com eficiência, né, nos anos 80 e 90. Então suplantou a indústria brasileira no mercado doméstico e também suplantou a indústria brasileira nos mercados internacionais, onde o Brasil já tinha conseguido algum avanço, né, né? Então foi um golpe, esse primeiro golpe industrial pegou tanto os industriais brasileiros aqui dentro quanto que os industriais brasileiros tinham conseguido avançar lá fora. Claro que tem algumas nobres exceções, como Embraer, por exemplo, né, que segue conquistando mercados. A gente já falou bastante de Embraer aqui no curso, né? Então o primeiro golpe chinês foi esse. O segundo golpe foi que a China forçou a especialização brasileira em commodities, né, especialmente minério de ferro e soja, né?
pelo boom de commodities, principalmente, porque a China passou a ter um consumo descomunal de minério de ferro por conta do boom de construção civil, do boom imobiliário. Eu falei até um pouco disso na aula de China, né? A expansão de construção civil na China foi sem precedentes nos últimos 10 anos, né? Eles produziram mais concreto em 10 anos do que os Estados Unidos no século XX inteiro, né? O estoque de construção que eles fizeram nos últimos 10 anos, o delta de construções lá, equivale a praticamente a todas as construções existentes na Europa, né? Então foi um boom imobiliário sem precedentes, e por isso eles, não só de imóveis, mas de infraestrutura em geral, né, construção civil, e eles não à toa investem 50% do PIB. Ao fazer isso, eles provocaram um boom de commodities, preço das commodities metálicas, né, especialmente minério de ferro e cobre. Um pouco disso, dessa história que eu estou contando aqui, aconteceu no Chile também. Claro que o Chile tem uma população de 10 milhões de habitantes e acabou sofrendo muito menos que o Brasil, que tem 207 milhões de habitantes, né? Mas também vale para Peru e Colômbia, né? Eles produziram esse boom de preços nas commodities metálicas, minério de ferro, minério de cobre, e provocaram essa especialização produtiva, tanto no Brasil quanto na América Latina, né? O Brasil passou a produzir muito minério de ferro, algo parecido aconteceu com a soja, não com tanta força, mas também se observou esse movimento, né, com alta do preço da soja, né? E a economia brasileira não conseguia competir industrialmente com os chineses, nem aqui nem lá fora, mas tem uma vantagem comparativa enorme em minério de ferro e em soja, como a gente sabe. Então a gente passou a se especializar na produção desses dois bens, né? O minério de ferro indo de $20 a $200 a tonelada facilitou muito a vida da produção de minério de ferro no Brasil. E isso provocou uma apreciação cambial no mecanismo de doença holandesa que a gente já viu várias vezes, né? Então eu brinco que a China deu 2 golpes no Brasil, porque o primeiro golpe foi desalojar a nossa indústria, tanto no mercado interno quanto no mercado mundial, e o segundo golpe foi via doença holandesa, porque ao apreciar nosso câmbio a partir do boom de commodities, né, de minério de ferro e de soja, ela atrapalhou de novo a nossa indústria agora pela via cambial, né, pela especialização produtiva em commodities, com boom de preços que produz a doença holandesa. A gente discutiu muito disso na aula de doença holandesa, né? Então, a China desmonta a nossa indústria por esses 2 canais. Aí vão falar, Paulo, mas qual é o problema da gente se especializar em produzir minério de ferro e soja, né? Não dá para a gente se desenvolver produzindo minério de ferro e soja? E a triste notícia é que não dá. Infelizmente não é possível se desenvolver se especializando na produção de minério de ferro e soja, tá? Não quero dizer com isso que não sejam setores importantes, né? É óbvio que o setor do complexo de soja é importante e do complexo de minério de ferro também é importante. Aliás, a Alemanha tem um complexo de minério de ferro e de mineração importante, os Estados Unidos tem um complexo de mineração importante, os Estados Unidos tem um complexo de soja e agrícola muito importante, o mesmo vale para a França e para a Alemanha, né? Todos os países ricos têm complexos de mineração e complexos agrícolas e agroindustriais relevantes. A questão é que no Brasil a gente só conseguiu produzir essas coisas, ou seja, apenas o minério de ferro e a soja não basta. Esse é o ponto que eu destaco no curso inteiro e que eu gostaria de reforçar aqui. Vou dar um exemplo mais específico para ficar mais claro. A soja, a gente tem praticamente 1/3 do mercado mundial de soja, tá? Imaginem e a gente emprega mais ou menos umas 200 mil pessoas no complexo soja, tá? Imaginem que a gente triplicasse a nossa produção de soja e ocupasse o mercado inteiro mundial de soja, né? Se a gente conseguisse fazer esse feito, que seria notável, tomar 100% do mercado mundial de soja, ainda assim a gente iria empregar 600 mil pessoas, fazendo uma conta grosseira de elasticidade do emprego da soja, né? A gente triplicaria nosso nível de emprego de soja, que é nada, 200 mil, iria para 600 mil. A gente precisa empregar 100 milhões de brasileiros em atividades produtivas minimamente sofisticadas e que tenham um bom nível de produtividade, né? Então, se a gente triplicasse a nossa participação no mercado mundial, a gente empregaria 600 mil pessoas. Mesmo vale para o minério de ferro, né? Minério de ferro, somando, a gente não deve empregar mais de 200 mil pessoas também. Quando a gente olha em contas nacionais, dá para ver claramente que tanto a participação no PIB quanto a participação no emprego da soja e do minério de ferro é mínimo, né? A participação do PIB não chega a 2%,
desses setores e a participação no emprego menor ainda, né? Então, e ainda minério de ferro, a gente deve ter também 1/3 do mercado mundial de minério de ferro, talvez um pouquinho mais. Se a gente triplicasse a nossa produção de minério de ferro e tomasse 100% do mercado mundial, mesmo raciocínio, a gente iria empregar 500, 600 mil pessoas na produção de minério de ferro. Então é por isso, o motivo é muito simples, né? Não dá para o país de dimensão continental, com 207 milhões de pessoas, não dá para se desenvolver dependendo de commodities específicas como essas, né? Eu fiz aqui exemplos hipotéticos de triplicação da produção de soja e de minério de ferro no Brasil. Se a gente fizesse isso, tomando 100% do mercado mundial de minério de ferro e do mercado de soja, que é uma hipótese meio absurda, mas só para ilustrar o raciocínio, né, a gente empregaria total nessas atividades não mais do que 1 milhão de pessoas, né, ou até menos, talvez umas 900 mil pessoas, por um total de 100 milhões de empregos que a gente tem necessidade, né. Então, esses setores não têm potência para gerar desenvolvimento econômico, né, que os velhos economistas chamavam de encadeamento, né. Eles não têm encadeamento. Claro, a gente poderia sim ter uma indústria do aço que usa esse minério de ferro como catapulta, poderia ter uma agroindústria pujante que usa essa soja como catapulta, mas isso é um poderia, não é o que a gente tem, né? O que a gente tem são insumos importados, químicos importados, maquinário importados, plantadeiras, colhedeiras importadas, retroescavadeiras, esteiras importadas, navios importados, ou seja, tudo que abastece o complexo soja, ou o grosso do que abastece o complexo soja e o complexo minério de ferro são importados, são bens importados, né? Então, a gente não encadeia do ponto de vista produtivo, né? E os nossos empregos são perdidos para o setor de serviços não sofisticados.